depois mais uma. Porque a gente já aproveita e vê mais questões, né? São mais 10 minutos. Muito bom. Bom, questão 151. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. Então, aqui, ele não está dizendo que vai pintar a placa em si, o desenho da placa, e sim o fundo. Faz muita diferença essa observação, viu? Ele diz aqui que é o fundo, tá bom? O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de altura H de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Então, ele já vai dar para você aqui a aproximação para π do jeito que ele quer. Tá? Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Né? Então, ele dá as alternativas aqui. O que a questão quer saber? Qual é a soma, né, das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então, essa aqui não tem nem o que falar mais sobre isso, ela está bem direta, né? Quais são as informações? São 10 placas de sinalização para serem pintadas no estacionamento, né? Instaladas no estacionamento, aliás. O profissional pintará o fundo de cada placa e cobrará o serviço de acordo com isso, né? O formato da placa é um círculo que tangencia os lados de um retângulo. O diâmetro do círculo é de 40 centímetros, a altura total da placa é de 60. Então, ele dá o desenho da placa e pede para você usar o π como sendo 3,14, né? Então, volto a dizer, todas essas palavrinhas aqui, ó, elas são de extrema importância. Se você não levar em consideração, você pode errar a questão. Bom, fiz um rascunho aqui do desenho. Ficou oval, porque quando eu fui botar a figura aqui, ela ficou assim. Eu tentei ajeitar, mas ela ficou assim. Mas eu fiz um círculo perfeito, viu? Muito bem. Eu peguei o desenho da placa e fiz um rascunho aqui para a gente entender essas medidas aí. Bom, o diâmetro do círculo, ele vai de um ponto a outro da circunferência, né, passando pelo centro. Isso é o diâmetro. E ele mede 40, né? Ele falou que o círculo tangencia os lados do retângulo. Então, tangencia quer dizer que ele toca o retângulo, o lado do retângulo em um ponto, em cada lado. Então, ele toca aqui no ponto A e no ponto B. Isso significa tangenciar o retângulo. E ele disse que a altura total da placa, né, de cima a baixo, né, de F até D, mede 60 centímetros. Tá? E aí, como é que eu vou fazer o cálculo dessa área? Como é que calcula a área dessa figura aqui? Né? Como calcula? Vamos ficar calmos, não precisa. Você tem duas figuras aqui, ó. Uma é o círculo e a outra é o retângulo. Né? Fácil calcular a área do círculo, fácil calcular a área do retângulo. São fórmulas bem simples de lembrar. Bom, quando ele diz que o círculo tangencia o retângulo, ele vai tangenciar, ou seja, o ponto de interseção entre o círculo e o lado do retângulo é justamente esse ponto A e o ponto B que pertence o diâmetro. Tá bom? Bom, o diâmetro, ele divide o círculo, né, a circunferência, em duas partes iguais. E isso é importante. Por quê? Para calcular a área total, basta que eu calcule daqui para cima do círculo, ou seja, a metade da área do círculo, e aí depois eu somo com essa área do retângulo aqui, ó, completo aqui, ó. Como é que eu faço isso? Mas eu preciso descobrir quanto é essa altura aqui. Tranquilo. A altura total é 60. Se o diâmetro é 40, é porque o raio vale 20. Então, o raio ele vale em qualquer direção aqui, né? Do centro até a borda. Então, inclusive nessa direçãozinha aqui, ó. Então, essa medida aqui de C para D vale 20, que é a metade do diâmetro. Então, de C para D é a mesma altura, né? Para A aqui, ó. Então, de A para baixo, se o todo é 60, daqui para baixo vai ser
40, porque lá em cima é 20. 40 mais 20 dá 60. Então, daí eu obtenho aqui o raio da circunferência. Para calcular a área dela é só pegar o valor de π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, eu preciso do raio do círculo. E para calcular a área do retângulo, é base vezes altura. Então, já tem essas medidas. A área do círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Então, fica a área do círculo igual a π vezes 20 ao quadrado. A área do círculo, 400π centímetros quadrados, porque está todas as medidas aqui em centímetros. E antes de sair correndo e fazer as contas, confira se todas as unidades são as mesmas. Podia ser que uma tivesse em metro, e aí você fazia a conta sem levar em consideração e errar feio. Como está tudo aqui em centímetro, melhor ainda. A área do semicírculo. Como eu falei para você, basta pegar a metade da área do círculo aqui. Ó. É só pegar a área do círculo e dividir por 2. Então, 400π fica 200π centímetros quadrados, que é que eu vou usar para fazer o cálculo da área. Como é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, a base é o diâmetro aqui, igual ao diâmetro, 40. E a altura é essa medida de A para E, que eu medi para vocês aqui, 40 também. Acabou virando 1 quadrado, né? Então, 40 vezes 40 dá 1.600 centímetros quadrados. E aí, qual é a área total? Né? A área total, ele falou que o cara vai pintar... Vai pintar 10 placas. Então, vou calcular logo a área total. A área total vai ser a área do semicírculo... Aliás, a área da placa é a área do semicírculo mais a área desse quadrado aqui embaixo. Vou somar os dois. A área do semicírculo, tá aqui eu calculei, 200π. Então, 200 vezes 3,14, que ele mandou usar o π, 3,14. Mais a área do retângulo aqui embaixo, né, do quadrado, que é 1.600 centímetros quadrados. Tudo isso eu vou somar e multiplicar por 10, porque são 10 placas. Então, 200 vezes 3,14 mais 1.600 vezes 10, 22.280 centímetros quadrados. E aí, Lucas, eu na pressa, hoje de manhã, fazendo essa conta, eu botei aqui vezes, e a conta não batia de jeito nenhum. Eu disse, oxe, essa questão foi anulada? Eu olhei, não foi anulada. Eu estou ficando doido, porque o desenho é esse, né, as medidas estão corretas, mas desde que eu estava multiplicando aqui. Depois eu tenho, olha que leseira, olha, errei o sinal aqui, ó, botei um vezes no lugar do mais, né? E aí, é um número gigante, né? deu uma coisa, milhões, bilhões, aliás, né? Não, milhões, 100 milhões. Essa conta tá errada, não bateu, mas bem, é burrice. Botei um vezes no lugar do mais aqui. Então, pessoal, alguma dúvida? Questões que tem desenho, né, tem geometria, é extremamente importante você fazer pelo menos um rascunho. Não precisa ficar perfeito, obviamente, né? Mas tem que fazer, faça um rascunho que ele consiga traduzir o que a situação está dizendo. Porque facilita demais o cálculo. Veja que não tem nada demais aqui. Tá joia? Obrigado por assistir. Bom estudo.